Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos conversar, finalmente sobre coração e alma. Já faz algumas semanas que eu terminei de ler, mas como existe uma fila aí pra gente fazer nossos videozinhos, então hoje está saindo essa maravilha. Vamos conversar um pouco sobre esse livro que para mim foi uma das grandes surpresas de 2018. Eu não esperava tanta coisa desse livro. Assim, minhas expectativas foram muito baixas. E isso é interessante porque todos os livros que eu li com expectativas baixas, não todos, né? Mas livros que eu li com expectativas baixas, assim, foram livros excepcionais, leituras incríveis. E esse aqui não foi diferente. Esse livro é incrível, gente, incrível. Ele conta a história do Simon e da Claire. O Simon, ele é um jovem de 20 anos, surfista, curtindo a vida, descobrindo novas coisas, assim, né, na flor da idade, como podemos dizer. A Claire é uma senhora já com seus mais de 50 anos e necessitando de um coração. Aqui a gente vai presenciar a história dessas duas pessoas que foram histórias assim bem diversas, mas que no final tudo se conflui e, gente, é essencial vocês saberem disso tudo que vai acontecer aqui. Então, a história do Simon como eu disse, é um jovem aí na flor da idade, só que ele nessas coisas, acontecem na vida, ele sofreu um acidente e então ele foi levado para o pronto-socorro. E lá foi diagnosticado, o médico diagnosticou com morte cerebral. A família dele foi notificada e tudo, eles foram lá e teve todos os trâmites, como aqui o livro expõe muito bem, de forma muito clara. Claro, diferentemente do nosso país, aqui o livro é todo voltado, a história é toda voltada na França, mas aqui conta toda a história do transplante de órgãos, da doação, de órgãos, e todas as partes técnicas e também a parte ética ali que ele mostra, todo desmistifica, desconstrói esse tabu que ainda existe, sobre a doação de órgãos, e mostra que a doação de órgãos ela pode salvar a vida de muita gente. Aqui a morte, a gente pode até trazer esse tema, a morte aqui como salvação. E é bem interessante esse tema para discutir, um livro assim que te encheu os olhos mesmo de discussão, é um livro que nos traz muita coisa para discutir. Aqui a gente vai ver essa parte toda técnica da doação de órgãos, os trâmites legais, até mesmo essa parte de como chegar à família, de como notificar a família. A questão também bem interessante é que um dos temas levantados aqui nesse livro é a questão da morte cerebral. Muito ainda, muitas pessoas não entendem o conceito da morte cerebral e que o coração está lá batendo, o corpo está vivo, mas ele está morto, o cérebro parou. E aqui a gente vai presenciar isso de uma forma muito genial, de uma forma muito científica, e mostrar mesmo, a autora mostra que o corpo, a morte, ela não é simplesmente o coração parar, mas sim quem comanda mesmo o corpo é o cérebro. Então ela conta toda a história de quem descobriu que se o cérebro parar, o cérebro morrer, ele é diagnosticado como morte cerebral. E aqui ele faz essa explicação toda para a família meio que não entende o que é morte cerebral, então tem todo essa construção de conceitos aqui, e mostra também quem descobriu essa questão da morte cerebral. É muito interessante, gente, muito interessante, e aqui a gente vai meio que deparar com esses assuntos que dá uma bela discussão. Também aqui a gente vai observar uma pessoa como a Claire, que é a receptora. Ela já tem aí seus mais de 50 anos, está precisando de um órgão, só que ela ainda não entende que uma pessoa tem que morrer para que ela sobreviva. Então, aqui são fatalidades que acontecem na vida, e que essas fatalidades
como eu disse, a morte como salvação, né? Então a morte desse menino salvou a vida dela. E aqui a gente vai ver no livro a história durante 24 horas, praticamente, durante 24 horas, desde que o Simon chega lá no hospital e é diagnosticado como morte cerebral e começa lá a remoção dos órgãos dele, a notificação para a família, claro, né? Antes disso tudo teve a construção, a conversa com a família refletiu. E é bem interessante que quando e todo esse processo da família receber a notícia da morte do filho, de também receber a notícia das possíveis doações dos órgãos ali dele, a gente também leva essa dor conosco. O livro ele se torna muito dolorido, a gente fica muito contagiado, assim. É um livro que nos contagia e que temos aquela mesma sensação, aquela dor, aquela perda, sabe, aquela sensação de perda que os pais também estão presenciando ali, todo aquele choque, a gente também sente. A escrita da Maëlys é assim, muito bonita, eu gostei bastante da escrita dela, uma escrita assim, bem tranquila, apesar que ela traz aqui alguns termos técnicos sobre essa questão da doação, os trâmites legais, tudo, mas isso não deixa a leitura de forma alguma arrastada. Mas nos traz inclusive conhecimento, é um livro que nos traz bastante conhecimento e que tira ela quebra esse tabu, desconstrói isso que muita gente tem ainda sobre a doação dos órgãos, né? Simplesmente porque uma pessoa lá morreu por morte cerebral, aí alguns ainda dizem que está lá vivo, enfim. Mas aqui é bem interessante porque aqui desconstrói todo esse argumento, que mostra todo o processo de como é feito o diagnóstico da morte cerebral. Gente, é bem interessante isso. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Então, depois de tudo isso, né, aí tem a questão da história mesmo, tem a história da Claire. Aí a Claire tem esse negócio de não querer receber um órgão de uma pessoa que já morreu. Ela não entende ainda bem isso, então isso é também desconstruído. É um livro assim avassalador, é um livro muito incrível, que conta essa história assim fantástica, desde a morte do menino até a recepção lá do órgão no corpo da Claire e o batimento do coração. Gente, é emocionante, é um livro emocionante do começo ao fim. Assim, esse livro é tão incrível que ele foi adaptado, né, para o cinema. Tem filme, inclusive o filme que foi muito sucesso na França, recebeu também vários prêmios, se eu não estou enganado, acho que é o 5º romance da Maëlys. Esse livro aqui é também algo bem interessante, é o primeiro livro de uma autora na Rádio Londres, porque geralmente a Rádio Londres estava trazendo nos últimos lançamentos mais livros com autores. Então esse é a primeira autora, né, no catálogo da Rádio Londres. E assim, não poderia ser melhor do que nessa recepção incrível. Eu gostei bastante. É um livro aqui que quebra esse tabu, desmistifica. Também ficamos muito comovidos com a história do Simon, ali tão jovem, perder a vida da forma trágica, foi por negligência, de uma forma muito trágica, mas também que essa morte, ela não acabou assim, ela não foi foi o fim de uma vida, claro, mas também não foi que esse fim dessa vida, né, ela pode proporcionar a vida de outras pessoas com os órgãos do Simon. Aqui tudo é tratado de forma muito respeitosa, é muito incrível, porque a forma de que o corpo dele é tratado, a forma que a notícia para os pais sobre essa doação, é tudo muito respeitoso, tudo bem amarrado. Então é um livro assim essencial, é um livro que quando terminamos de ler, a gente fica mais humano, sabe? A gente ver com outros olhos essa questão da doação de órgãos. Gente, é muito interessante. Muito interessante. Eu super recomendo essa leitura.
É uma leitura assim que você lê bem rápido mesmo. A escrita da autora é uma escrita muito deliciosa, já nos conquista ali desde as primeiras páginas. Não, assim, não tenho dúvida de que esse livro aqui vai abrir a mente de muitas pessoas e que eu considero assim uma leitura essencial para a gente refletir sobre esse tema tão importante, muito importante. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like. E se não está inscrito, se inscreva, tá bom? E leiam Coração e Alma, que é, assim, sensacional. E é isso, gente. Até mais!